Assistindo o nosso último vídeo, você entendeu quais são as principais lesões, como estiramentos, lesões em ligamentos, discos, entre outras. Entretanto, quais movimentos as geram e como corrigi-los? No primeiro exemplo, usaremos as puxadas para falar do impulso, mas pode ser aplicado a diversos exercícios de dorsal. Geralmente esse balanço é feito pois o praticante se sente bem ao conseguir pegar mais peso. Entretanto, quando utilizamos esse momentum, acabamos recrutando de maneira demasiada diversos músculos auxiliares, como o bíceps, por exemplo, diminuindo a ênfase nos músculos-alvo e perdendo o controle do movimento, podendo resultar em lesões. Um outro erro com o mesmo princípio do anterior é inclinar demais o tronco para trás. O ideal é até realizar essa inclinação, mas em um ângulo que não passe muito de 20 a 30 graus. Além disso, o movimento deve ser feito até a parte superior do peito, sem descer muito, pois abaixo dessa altura, a eficiência passa a diminuir consideravelmente. Assim como já citamos nos vídeos sobre ombro, tome muito cuidado com a rotação externa, que é extremamente lesiva. Faça sempre aquele movimento que citamos, como se fosse entortar a barra no meio. E para fechar as dicas sobre puxadas, nunca execute a puxada por trás da cabeça, pois esse movimento não traz nenhum benefício e aplica uma força intensa e desnecessária na cervical. No caso das barras livres, como o movimento continua sendo o mesmo da puxada, os erros são basicamente os mesmos. Apenas como a execução é menos isolada, deve-se tomar ainda um pouco mais de cuidado com a falta de estabilização escapular, fazendo inclinar o pescoço e forçar a cervical, e também com a falta de ativação do core, deixando a coluna solta e mais suscetível a lesões. Sempre em exercícios mais livres, o core e a percepção motora serão mais exigidos, pois nesses tipos de movimento, como também nas remadas curvadas, por exemplo, se não estabilizarmos direito, a carga vai diretamente para os discos da coluna e ligamentos posteriores. Na própria remada, uma dica é inclinar um pouco o tronco, não deixando tão paralelo para facilitar essa estabilização. Também evite, em remadas unilaterais, a rotação da escápula na hora de puxar o peso, que também geraria sobrecarga na coluna. Tanto em puxadas quanto em remadas, a fraqueza dos estabilizadores abdominais e rigidez e limitações na coluna podem resultar nessas lesões lombares. Em pull-downs, por exemplo, em que os braços são elevados, uma saída é não passar muito da linha da cabeça, até ir ganhando mobilidade para tal. E por fim, quando estiver realizando as remadas, atente-se sempre em manter o antebraço na linha de atuação da pegada, sem abrir ou fechar os cotovelos, de modo que o bíceps não seja mais exigido do que deve e não roube a ativação que deve ser destinada à dorsal. Se você busca uma consultoria online com os melhores personagens, te ajudando a alcançar seus objetivos da forma mais eficiente possível, conheça os nossos planos.